O integrante da base aliada do governo revelou nesta segunda-feira que o Planalto não tem interesse na abertura da CPMI, que vai investigar o roubo dos aposentados no INSS. Segundo o senador Fabiano Contarato, o esquema que gerou desvios bilionários que atinge milhares de pessoas vulneráveis tem de ser apurado, mas o governo quer que o foco do Congresso seja em aprovar medidas para alavancar a economia, gerar emprego e renda. Começar essa com o Roberto Mota. Você, Mota, o governo então quer dedicar tempo e atenção para aprovar medidas que gerem renda e oportunidades. Mas acho que uma coisa não interfere na outra, né, Mota? Pode ter aprovação de medidas que gerem renda e oportunidades, mas a investigação também pode acontecer, né? Esse comentário é mais ou menos como dizer, olha, nós precisamos combater a corrupção, mas tem muito lixo na praia. O senador, se a gente prestar atenção na declaração dele, primeiro ele disse uma coisa óbvia. O governo não tem interesse na CPMI. Não tem interesse porque o escândalo do INSS aconteceu nesse governo. Se tivesse sido no governo passado, você ia ver a maior CPI da história do Brasil. Já haveria gente presa, bens congelados, passaporte cassado, o pacote completo. Mas como o escândalo é nesse governo, aí é um pouco diferente. O senador também disse outra coisa. Ele disse que o governo está muito interessado em aprovar medidas para alavancar a economia, gerar emprego e renda e reduzir a desigualdade. Bom, combater e evitar a corrupção é uma excelente medida para alavancar a economia. A receita para gerar emprego e renda, a principal receita é liberdade econômica, é tirar as mãos da economia, justamente o contrário do que o atual governo está fazendo. Só para lembrar, semana passada o governo aumentou o IOF, o mesmo governo que reclama dos juros altos aumentou o IOF, que incide sobre os empréstimos. Por último, o senador fala da desigualdade. Desigualdade é igual mudanças climáticas, não pode faltar em nenhuma declaração progressista. Então a gente precisa lembrar que não existe desigualdade maior no Brasil do que aquela desigualdade que existe entre um cidadão comum, um trabalhador, um eleitor, um contribuinte e um político que faz parte do Estado e tem direito a todos os benefícios e benesses, porque faz parte do Estado. Essa desigualdade, que é uma desigualdade chocante, ela aumentou ainda mais com o escândalo do INSS, que foi o mecanismo que encontraram para tirar dinheiro do bolso justamente das pessoas mais humildes desse país para colocar no bolso dos amigos do rei. E ainda vem falar de desigualdade com a gente. Pois é, estamos repercutindo as manifestações de um senador eleito pelo PT, Estado do Espírito Santo, dizendo que o governo federal não tem interesse na instauração da CPMI para investigar os desvios no INSS. Recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Você, Dávila, quando o senador diz que o governo não tem interesse, eu acho que muitos desconfiavam que essa era a postura, no fundo, dos integrantes do governo. Mas, de tempos em tempos, a gente observa uma declaração falando sobre a necessidade de investigar e tal. Mas, quando se defende medidas para serem aprovadas que alavanquem a economia, gerem empregos e renda, ok, a gente entende que isso é importante também. Agora, a atividade parlamentar não pode se restringir a somente uma atividade, né? É possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Investigar os desvios e também aprovar medidas que melhorem a economia, por que não? É verdade, Canhoto, com 513 parlamentares e 81 senadores dá para fazer muita coisa, não precisa ser monossilábico nessa história. Mas dois pontos importantes. Primeiro, o senador fez uma declaração óbvia. O governo não quer CPI, o governo quer varrer esse problema para debaixo do tapete e dizer para as pessoas, gente, eu já mudei o ministro, já mudei a quem está tomando conta do INSS e já vamos devolver 2 bilhões. Então, vamos virar a página, vamos tocar a vida, né? É essa atitude do governo. Então, ele reflete esse espírito do governo.
Esqueceu que 2 bilhões não é nem a gorjeta do que foi roubado, né? Porque, na verdade, a gente está falando aí que são de 6 a 8 bilhões estimados. E ainda tem aquele assunto que já saiu da pauta do noticiário, né? Com uma rapidez incrível, Caniato, que são os 90 bilhões de reais do consignado dos benefícios dos aposentados. E esse assunto foi esquecido, mas a gente vai lembrar todo dia aqui, olha, não fica só olhando para os 6 bilhões, não, que o governo fica falando toda hora. Tem mais 90 bilhões que foram desviados por meio de consignado. Então, tem muito dinheiro e é óbvio que o governo não quer isso, principalmente porque essa imagem de um governo ligado à corrupção num momento pré-eleitoral pode causar muito estrago. E o segundo ponto interessante, Caniato, é que este senador, ele assinou a CPMI. Ele quer que faça a CPMI. Disse que eu assinei porque é minha consciência. Então, tá certo. Ele faz lá o discurso partidário, mas ele sabe que se ele não assinar isso, ele vai ser cobrado pelos eleitores dele. Então veja só que coisa interessante. Apesar de ser do PT, ele assinou a criação da CPMI. Então, mostra que nem tudo está perdido. O que o governo está tentando fazer agora é descobrir algum nome, eu não sei de onde que ele vai tirar esse coelho da cartola, que possa presidir a CPI, ser o relator da CPI e não causar tanto estrago na imagem do governo. Olha, vai precisar de um golpe de mestre para encontrar essa pessoa. Você, Cristiano Beraldo, o fato do governo ter trocado nomes, né? INSS, Ministério da Previdência Social, iniciar já o processo de ressarcimento dos valores, não enterra, não inviabiliza a necessidade de investigação. E aí as pessoas se perguntam, bom, tanto esforço para não realizar CPI e CPMI, tem alguma coisa estranha. Renato, primeiro vamos colocar os pingos nos is aqui dessa história de ressarcimento. O governo, já depois da fraude denunciada, permitiu que os aposentados continuassem a serem debitados. Então, no mês passado, no mês de abril, eles foram debitados. O governo suspendeu o repasse. Nós estamos falando de quase 300 milhões de reais. O que o governo fez com esse dinheiro? Ao invés de devolver imediatamente para os aposentados, porque era obrigação dele fazer, o governo retém esse dinheiro por pelo menos 30 dias. Só que aí, Caniato, a gente tem que pensar o seguinte, quase 15% de juros ao ano no Brasil, de taxa Selic. O governo pegou esse dinheiro, deixou aplicado, ganhou mais de 4 milhões de reais nas costas dos aposentados brasileiros e agora está fazendo firula, está contando história de que começou o processo de devolução. Não começou nada. Ele está devolvendo apenas aquilo que no último mês continuou a ser debitado apesar de todo o escândalo e de todas as denúncias. Portanto, o governo está levando vantagem nas costas dos aposentados. Em relação à sua estratégia de proteção, é uma estratégia de quem está com culpa no cartório. Não quer a CPMI porque sabe que essas alterações no Ministério, no INSS que você mencionou, Caniato, são absolutamente insuficientes, até porque essas pessoas que foram colocadas no lugar são pessoas que têm conhecimento do que aconteceu ali, elas não têm autonomia sequer. No caso do ministro, o ministro já estava lá, soube, junto com o ex-ministro Carlos Lupe, que essas fraudes estavam acontecendo há um ano e nada fez. No caso do INSS, quem está lá sabe que não tem os instrumentos ou a autonomia para mudar aquilo que precisa ser mudado e responsabilizar os autores deste roubo da aposentadoria que tivemos no Brasil. Portanto, Caniato, não adianta vir agora o senador e dizer que a preocupação do governo é alavancar a economia. Alavancar a economia? O que de fato o governo está fazendo para alavancar a economia? E finalizo trazendo esse exemplo que o Mota deu. Essa questão de aumento do IOF deixa claro que o governo não está preocupado em alavancar a economia. O governo está preocupado em pagar, em tapar o seu buraco,
em pagar minimamente as suas contas a conta da ineficiência e da incompetência. Porque o aumento de IOF é aumentar um imposto absurdo e injustificável que pune aquelas pessoas que precisam recorrer a empréstimos, seja para investir nas suas empresas, seja para pagar as contas porque está no buraco. E essas pessoas, então, têm que pagar um pedágio ao governo para pegar esse dinheiro emprestado. Esse pedágio, ele mais que vai dobrar. Então, realmente, Candidato, é injustificável o que o governo está fazendo e não tem nenhuma coerência em dizer que algum dos seus atos tem a ver com alavancar a economia. Pois é, muitos defendem a CPMI, ainda que investigações avancem no âmbito da Polícia Federal e também dos órgãos de controle e fiscalização, mas muitos entendem que é fundamental a investigação também no Congresso.